Boa tarde. Hoje, esses dias, como se passou, foi Dia dos Pais e hoje eu vim aqui falar especialmente para os pais. E eu vim deixar aqui uma passagem lá em Lucas 15, do 11 ao 24, que diz sobre o filho pródigo. Então, a parábola do filho pródigo, que diz assim: E disse: Certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, essa parábola foi a que Jesus contou. E eu explico aqui como um pai, esse pai agiu da forma certa. O pai que verdadeiramente ama e o pai que é sábio. Aqui fala, que ele tinha 2 filhos. Com certeza ele cuidou dos 2 filhos na sua infância da mesma forma, Protegeu, amor, deu carinho, deu tudo que eles precisavam. Eles tinham casa, tinha comida, eles tinham um servo para servir eles ali. Tinha com certeza um quarto de luxo para dormir. Eles tinham tudo do bom e do melhor. Só que eles cresceram. E quando a gente cresce, nós filhos, começamos a fazer e tomar decisões por nós mesmos. E muitas das vezes as decisões que a gente toma não é sensata. Mas é a gente que toma. E ali fala dos 2 filhos, Um tinha juízo. Um era grato por tudo que o pai fez e ia ficar ali cuidando do seu pai e das coisas do seu pai. O outro não tinha caído em si ainda, do quão maravilhoso seu pai era para ele e o quanto ele era rico de tudo que ele tinha ali. Ele queria aproveitar a vida. Ele queria viver.
E ele queria a grana, né, a parte dele, e viver como ele queria. Aquele pai poderia ter discutido com ele, falado para ele não ir, prendido ele dentro do quarto, dado uma coça, falar: eu sou o pai, você tem que me obedecer. Eu não vou te dar nada, eu ainda nem morri. Porque a herança você recebe depois que o pai morre. O pai não tinha nem morrido ainda. Só que ele fez o que seu filho quis. Mesmo sabendo que o seu filho ia fazer besteira com aquele dinheiro, porque seu filho não tinha juízo, ele fez o que seu filho queria. Ele foi lá, repartiu a fazenda, deu a parte dele. E ele pegou tudo e sumiu de casa. Agora eu vou viver minha vida. Eu imagino que seu pai abraçou e seu pai deve ter falado assim: meu filho, vai com Deus, que Deus te abençoe. Eu imagino aquele menino falando: ah, tá, pai, tá, tchau. E ó, sumiu no mundo. Eu imagino aquele pai, ele entregou e deixou seu filho ir, só que eu imagino que ele ficou com o coração apertado. E eu imagino ele todo dia indo no seu quarto e orando, falando: Senhor, proteja meu filho aonde ele estiver. Não deixa que mal nenhum o suceda. Senhor, cuida do meu filho. Traz ele de volta com vida e com saúde. Porque com certeza seu pai sabia que seu filho não tinha juízo nenhum. E que ele ia quebrar a cara. Mas ele deixou ir. Mas ele cuidava no oculto, no secreto. Ele ainda cuidava do seu filho, orando, pedindo a Deus para que guardasse, para que livrasse ele e para que trouxesse ele de novo para casa. Todo dia ansioso, seu pai sentava lá com a sua cadeira e ficava olhando no horizonte, esperando a volta do seu filho. E foi o que aconteceu. Seu filho gastou tudo em bebidas, em prostituições. E quando chegou a época da necessidade, ele não tinha mais nada, porque ele gastou tudo, dissolutamente. E quando ele chegou, ele viu que tinha perdido tudo. Ele foi arrumar um trabalho. Arrumou um trabalho na fazenda, cuidando de porcos. E ninguém dava nada. Aquele fazendeiro não dava comida para ele, não dava nada. Ele estava ali só cuidando dos porcos e a barriga dele roncava. Ele tinha vontade de comer a lava, as lavagens, né, dos porcos. E ali que ele caiu em si. Ele: caramba, eu tinha tudo na casa do meu pai. Eu tinha comida, eu tinha conforto. Pô, eu tinha os servos me servindo. Eu tinha um quarto bom, uma casa boa. E agora eu era dono da fazenda. E agora eu não tenho nada. Sou pobre, miserável. Tô aqui agora dependendo de cuidar de porcos. Até os servos do meu pai. Meu pai cuida tão bem dos seus servos. Até os servos do meu pai vivem melhor do que eu. Ele caiu em si, como ele estava sendo mesquinho. O quanto ele tinha errado com seu pai. E ele voltou. Mas ele não voltou para ser filho, porque ele viu o quanto ele estava errado. Ele voltou para ser servo do seu pai. Só que o pai que ama, o filho nunca vai perder o seu lugar. Quando o seu pai viu o seu filho, eu imagino ele falando: obrigado, Deus, por ouvir a minha oração. Obrigado, Deus, por ter trago meu filho de volta. Tá todo maltrapilho, tá sujo, tá fedido, mas tá vivo.
obrigada. E ele saiu correndo e abraçou. Imagina ele abraçando e falando, ai filho, obrigada. Obrigada, Senhor, por poder abraçar meu filho de novo. E eu imagino que ele não estava nem se importando, seu filho estava fedido. Ele só queria abraçar e ele só quis cuidar do seu filho. Ele pôs uma roupa nova para o seu filho. Ele fez uma festa para comemorar a volta do seu filho. E esse é o verdadeiro pai. Sabe? As decisões é nós filhos que tomamos. Mas lá na frente, a gente vai ver o que a gente fez. Que vocês pais sejam sábios. Bater às vezes não vai dar em nada, vai deixar com raiva. Prender vai fazer mais a pessoa querer sair. Deixa aí. Quer ir? Deixa ir. Quer viver? Deixa viver. Confie na criação que você deu. Ele sabe o que é certo e o que é errado, porque ele teve a criação. Deixa aí e a cada dia ore. Ore para que Deus traga ele de volta. Seja quebrado, seja sujo, mas traga com vida. E quando ele voltar, não rejeite não. Quando ele voltar, abrace. Quando ele voltar, fala, filho, que saudade, que bom que você tá aqui de novo. Dá um banho, dá a roupa nova. Faz aquele prato que ele mais gosta. Mostre que você o ama. E eu tenho certeza que ele vai receber uma grande lição. E ele vai ter uma real mudança no jeito de tratar, no jeito de cuidar. Às vezes, pais, a única coisa a se fazer é orar e pedir para Deus tratar daquela pessoa, tratar do seu filho. E Deus vai fazer o melhor. Deus vai trazer o seu filho de volta. Talvez você chore de ver o quanto o seu filho vai estar quebrado. Mas mesmo quebrado, abrace. Mesmo errado, aceite de volta. Que Deus vai transformar a vida do seu filho. Que Deus vai dar um novo começo, uma nova vida para o seu filho. E aquele filho quebrado, perdido, vai voltar a crescer e a florescer. Porque lá na infância dele, ele teve o ensinamento do pai. Então, eu também queria falar, um acróstico com a palavra pai. P de principal. Pai, você é o principal dentro da sua casa. Você é o líder. Peça a Deus sabedoria para que você lidere com sabedoria no modo de agir com os seus filhos. A de amigo. Pai, você é amigo. Seus filhos não têm que sair contando da sua vida ou pedindo conselho para outras pessoas de fora. Ele tem que sentir o seu pai como o melhor amigo que ele tem para contar, para desabafar. Ele tem que se sentir seguro que ele pode contar tudo, até as besteiras que ele faz e que o Senhor vai ter um bom conselho para dar a ele. Então seja muito amigo do seu filho. E de importante. Você não sabe a importância que os pais têm à vida
na vida dos seus filhos. Você é a nossa base. Filhos que têm uma vida de sucesso é porque teve uma base de pai e mãe. Porque os filhos que não têm base, que crescem sem uma base, a maioria fica frustrada, a maioria fica perdida. Porque não tem base. Então, é só a gente ver. A maioria de pessoas por aí hoje, no mundo das drogas, das prostituições, 99% é porque não teve uma base de pai. Não teve uma base familiar. A maioria é pais separados ou que nem conhece seu pai. A maioria. E você vê que a maioria de filhos e filhas saudáveis é que tem uma base familiar, é que tem um pai presente, é que tem conselho em casa, que tem ensinamento em casa. Então, pai e mãe, você é muito importante. E pai e mãe unidos é muito importante, porque às vezes a separação é um insucesso para a vida dos filhos. Então, pai, seja um amigo do seu filho, seja a base que seu filho precisa. E quer ser um bom pai? Busque ensinamento na Bíblia. E quando não saber o que fazer, só ore pelo seu filho. Que Deus abençoe todos os pais, dê muita sabedoria, porque eu sei que criar gente não é fácil, mas que dê muita sabedoria para vocês ensinar o menino no caminho que deve andar. E mesmo se desviar dele, uma hora vai voltar, pode ter certeza, porque teve ensinamento. Então, que Deus abençoe todos os pais.